Fala, galera! Oi, gente! Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia! E do que a gente vai falar hoje lá? Hoje eu tô sabendo que você trouxe alguém super eu trouxe. Legal. Eu trouxe. Eu adoro! Eu adoro quando tem convidado. Mas eu vou... Como chama isso? Rasgar seda? É. Eu vou rasgar seda, tá bom? Porque a minha convidada de hoje... ela é minha amiga pessoal, é alguém que foi inspiração ao longo da graduação e eu tive o privilégio e a honra de estar no parto dela como doula na época, sim. Então a gente tem aí muitos anos de muitas trocas e muita parceria. Então eu vou deixar ela se apresentar porque eu acho que vai ficar melhor e aí eu vou fazer o clichê de sempre, tá, gente? Porque faço mesmo. Ju, quem é você na fila do pão ou quem é você na noite? Se apresente pra gente. Na noite é complicado, é melhor na fila do pão. Tô mais na fila do pão do que na noite. Pode ser. Bom, eu sou aquela um pouco sem jeito com o microfone ainda, mas vamos lá, Lê, obrigada. Eu já fiquei emocionada aqui de cara. A Lê, de fato, é uma parceira de vida há muitos anos. Né, Lê? A gente trilhou esse caminho da obstetrícia juntas. Sim. E então é isso, eu sou obstetriz, né, formada aí nesse caminho junto com a Lê, e sou psicóloga, minha formação anterior, e tenho conciliado alguns trabalhos nas duas áreas, né? Que legal! De maneira geral. Eu vou contar um off-topic, tá bom? Pode contar o off-topic? Pode. Eu e a Ju, a gente é de cidades vizinhas do interior de São Paulo, cidades bem vizinhas, tá? E a gente não se conhecia, mas a gente descobriu depois, na graduação, já bem mais velhas, né? Que a gente frequentava os mesmos lugares enquanto adolescentes. Então a gente tem foto nos mesmos carnavais. No mesmo... Como chama aquilo? Esqueci. No mesmo trio. Trio elétrico. No mesmo trio, gente. E aí a gente não se conhecia, mas a vida aí, ela se encarregou depois de colocar a gente num caminho mais próximo ainda. Mas puxa vida, saíram de um lugar tão propício para vocês se encontrarem, se conhecerem, né? Porque em cima de um trio elétrico, ele era pequeno, era um trio elétrico do interior. E a gente se encontrou a primeira vez, acho que foi no bandejão da faculdade de enfermagem. Na primeira semana. Na primeira né, semana. A gente tem até um amigo em comum que tentou apresentar a gente antes da gente se conhecer, Sim. sabendo que nós duas estávamos nesse caminho da assistência ao parto, da humanização. Não rolou. E aí, quando a gente se viu na graduação, a gente já sabia que a gente já tinha se visto, eu acho, né, Lê? Porque rolou aquilo, eu já te vi de algum lugar. Mas imagina, nem tínhamos ideia. Mas foi uma loucura. De que tínhamos estado em tantos lugares. A trajetória é imensa e a gente vem costurando alguma coisa há bastante tempo. E a Lê, sim, estava no meu parto. Foi uma presença muito importante. Que legal, muito especial, memória muito boa. Foi mesmo. Muito gostoso. É isso. Mas a ideia a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre puerpério. E aí o convite para a Ju foi especialmente pela dupla formação dela, então a ideia é que ela possa falar tanto do lugar de psicóloga como de obstetriz. E dá para pincelar como doula também esses anos de assistência, né, e tudo que você acompanhou. Gente, eu acho que puerpério é um tema enorme, né? E eu acho que o que acontece muito, especialmente no meio da humanização, em que a gente vai pensando muito sobre assistência ao parto, às vezes fica de segundo plano, né? Uma realidade muito dura, né? Que é o parto não é o fim, né? O parto inaugura um começo, assim, muitos começos, né? E às vezes a gente vê os casais tão focados, né? O parto, e de repente nasce aquele bebê, e agora? Exato, né? E eu sinto isso especialmente quando as famílias, as mulheres, os casais, as pessoas sentem que precisam trilhar essa busca pelo parto, porque realmente a gente não tem, em geral, uma assistência favorável, Sim. né?
Então é isso, buscar equipe, buscar doula, estudar, né? Os casais precisam estudar, as mulheres vão então tendo que ler protocolos para se sentir tranquilas, para não se sentirem enganadas, né? E de fato a gente sabe que isso é uma realidade, né? Isso é importante, isso acaba proporcionando para as pessoas, né, melhores caminhos aí do parto e nascimento, mas tem algo que vai acontecer ali depois, né? Sim. Que é o bebê real, que é diferente do bebê idealizado, né? Claro que durante a gestação a gente imagina, né? Já cria uma relação com o que vai ser o bebê, mas depois a gente precisa lidar com o que é o bebê, né? E claro, com o que é o bebê nessa nova dinâmica familiar, com o que foi o próprio nascimento, que também é muitas vezes carregado de idealizações, né? E então, de fato, o puerpério é um período de muitas delicadezas, de muitas intensidades, né? É um período de muitos lutos. Eu acho que esse é um termo muito importante, porque quando a gente consegue nomear que a gente está vivendo uma experiência de luto, isso nos ajuda, em geral, a lidar melhor com ela, né? Então, aquele estranhamento, aquele sofrimento, aquilo que a gente... Mas não era para eu estar feliz, né? Poxa, era o que eu queria, ou tá tudo bem, e eu tô aqui achando tudo esquisito, tudo difícil, né? Quando a gente consegue nomear que tem lutos, tem muitos lutos no puerpério, né? Podem ter muitas aberturas, muitas novidades incríveis, mas também tem muitos lutos. E luto no sentido de perda, né? De quebra, daquilo que mudou, daquilo que não vai ser mais. Sim. Eu acho que nenhuma mudança na vida da gente fica tão escancarada quanto a chegada de um filho, né? Porque sair de casa, seja porque você casou ou porque você resolveu morar sozinho em outro lugar, isso quebra algumas barreiras, quebra algumas idealizações de vida, várias coisas nesse sentido. Mas eu acho que nada é tão marcante pra gente quanto a chegada de um filho, porque é uma responsabilidade que você vai carregar pra sempre, que não tem volta, né? E mesmo que seja de forma inconsciente, também é uma coisa que bate forte ali naquele puerpério, né? Peraí, eu sou responsável por manter essa criança viva, né? E é uma relação até um tanto cruel, né, Lá? Porque é uma relação que é unilateral. O bebê não vai pensar, nossa, eu já dei trabalho 2 noites seguidas, eu vou dar uma maneirada. Poxa, mãe, como você foi legal. Não tem, gente. É pura não demanda, né? Pura demanda. É integral. Até eles começarem a interagir com a gente de volta vai um tempo, né? Vai Esse um começo tempo. é muito unilateral, é a Poder gente fazer doando. acordos, negociações, né? Então, esse início mesmo, né? Pura demanda. E por mais que a gente fala, né? Olha, não vamos idealizar o parto, não vamos idealizar isso ou aquilo. A gente idealiza, é do ser humano. É da natureza do ser humano, né? Ah, nossa, poxa, nem que seja aquela coisa, eu quero muito um parto normal, né? E daí você pensa, não, a minha equipe vem, eu vou pro hospital e o bebê nasce. Eu já vi mulheres sentirem esse luto porque o bebê quase nasceu no elevador. E aquilo, embora, né, de certa forma você fala, mas gente, foi um parto rápido, foi ótimo, mas pra ela tinha uma idealização diferente e ela sentiu aquilo Não no era o que ela puerpério, queria, né? As expectativas são importantes, claro, né? Pelas expectativas que a gente também vai buscando, vai caminhando, né? Vai criando, a gente cria algumas ilusões, né? Do que a gente gostaria, do que a gente esperaria. Mas a gente também, muitas vezes, precisa lidar com essa diferença. Sim, né? sim. Você falou disso, eu lembrei de um parto. Eu sempre conto essa história de uma amiga que pariu em casa. Ela flertava com o parto em casa, mas não quis, né? Não, enfim, por toda a questão cultural, familiar, não achou que era o momento, não bancou, né? Não no sentido negativo de não bancou, mas achou, não, vou ter um parto hospitalar. E acabou sendo um parto domiciliar, porque não deu tempo. E aí ela falava depois que ela estava muito feliz, porque, nossa, foi o parto, né? Mas muito brava, porque não foi o que ela tinha esperado, que ela tinha planejado. Então era São sentimentos confusos, um sentimento né? muito... Eu estou muito feliz, porque foi realmente, nossa, deu tudo certo, foi incrível, foi rápido, mas alguma coisa saiu errado, porque eu planejei de outro jeito. E daí vem aquela maratona do parto, daí você tem que lidar com aquela frustração das expectativas ou não, né? Do que você gerou ali pro parto. Vem aquele bebê que é um bebê de verdade, né? E que ele traz as demandas, você não tem tempo nem de descansar do que passou no parto, você já tem a demanda daquele bebê ali para cuidar.
tem uma desconfiguração do corpo, né? Que você olha no espelho e fala, gente, mas eu nem tô grávida, eu nem sou eu pingo leite pela casa, né? Eu peito pra fora o tempo todo. Vaza sangue, leite, lágrimas. Exatamente, eu sempre falo, puerpério é sangue, leite, ouro, gente. E tá tudo bem, né? O glamour do puerpério, né? Os bastidores. Os bastidores. Exatamente, isso a Globo não mostra. Mas eu já vi muitas vezes esse relato lá de que o parto, especialmente, né, quando o parto é legal, né, do jeito que a mulher se sentiu bem, feliz, teve uma boa experiência. E aí depois, ela às vezes fica e não deu tempo de... Foi como se... Não é que nem se faz uma viagem e aí volta e você tem um tempo para lembrar da viagem, rever as fotos. Não dá muito esse tempo, né, de elaborar a experiência, porque... É tudo muito intenso. Eu escuto comumente as mulheres falarem que elas parecem que estão num dia em looping. Que é tipo, não é que tem uma manhã, tarde, noite. É um negócio que você entra e você já não sabe mais quando foi. Isso foi ontem, antes de ontem, semana passada. Tem uma semana, tem 2 dias. Entrar nesse looping puerperal, né? Que leva um tempo. E peguei esse gancho que você estava falando sobre o luto, e das vivências, a questão da expectativa, mas a gente também lembrar de falar dessas ambiguidades, o quanto a gente fica validado também, né? Então, você teve uma cesárea, você teve um parto que você não esperava, enfim, independente de qual tenha sido a história. E você pode também estar num processo de luto pelo nascimento, pelo parto, e ainda assim ter um encantamento com essa nova vivência. Você pode estar num processo de luto e irritabilidade extrema, de estar vazando leite no frio e falar, não quero mais, tô toda molhada, tá chato. E de repente, em um dado momento, a gente tem as pílulas da maternidade, né? Alguma coisa acontece que você olha e fica tipo, ai, nossa, que gostoso. Então, essa intensidade acontece, sim. Que é importante, né? Os bebês serem fofos é uma estratégia maravilhosa de sobrevivência. Os bebês serem fofos é ótimo. É exatamente essa experiência muito forte de ambivalência, né? Esses sentimentos opostos de, meu Deus, tô exausta, tô no limite, tá muito ruim, muito difícil, meu Deus, que encantamento. Que coisa incrível, que né? pezinho mais fofo. Que pezinho, e aí esse gestinho que o bebê vai fazendo. E é isso, uma grande... É a imagem da montanha-russa, né? Os maiores desafios, os maiores encantamentos. Aí você abre o guarda-roupa, eu me lembro dessa fase no puerpério, a gente abriu o guarda-roupa, não queria pôr roupa de grávida, não é? Até mesmo porque as calças de grávida sobrava aquela barriga que não tava ali mais. Mas as minhas roupas também não serviam. A minha filha nasceu, a primeira, 34 dias depois foi o meu aniversário, e eu lembro que a minha sogra me deu uma calça jeans. E que hora que meu marido olhou e falou assim, isso aí não vai entrar. Na hora eu deixei todo mundo na sala e falei, vocês não estão entendendo, vai servir. Eu me lembro da cena... Laís leva como um desafio. Eu me lembro da cena, eu deitada na cama, tentando puxar o botão pra abotoar a chave do meu marido. Falei, vem aqui que você vai abotoar essa calça jeans pra mim. Eu tinha que entrar. E fechou? Fechou. Ficou super confortável, imagino, só que não. Eu falei que era só sentar, que ela ia dar uma laceada. Mas é assim, é uma coisa que a gente fala e soa como uma coisa ridícula, é ridículo mesmo. Mas assim, o puerpério, ele traz isso, né? Aquela coisa assim, que de repente você vê alguma coisa e fala, não, peraí que eu vou me agarrar nisso aqui, porque vai dar certo, porque... É que a gente não tem uma imagem, um pedaço do que eu tô voltando aqui, né? E essa ausência da imagem concreta, né? Então a gente não tá grávida, cadê aquele barrigão, aquela coisa, né? Que aquela coisa cheia, que a gente toca e tá cheia. E a gente também não tá como antes, então é um novo corpo temporário. Também, desconhecido, né? Sim. Você não é isso, você não tá com um bebê na barriga mais. Mas a barriga ainda é grande. Mas ainda tem os efeitos e você também não é mais. Quando você também não tinha um bebê na barriga antes. Quem sou eu agora, né? Que eu acho que o reflexo dessa não imagem é um tanto desse processo interno. Quem sou eu agora? É com corpo, esse bebê. É relação, é família, é vida social, é organização do tempo. Meu Deus, vida social, nossa. Vida social no puerpério. A minha casa vivia cheia antes de eu ter Sério? filhos. Eu adorava. Então assim, sexta-feira tinha um casal, sábado tinha outro, domingo eu estava em algum lugar, era sempre assim. Até que nasceu a minha filha, acabaram os jantares noturnos, porque eu tinha terror de atrapalhar os horários da criança dormir. Sim. E daí aquilo me enrolar a madrugada inteira, sabe? É impressionante como tudo muda
muda pra gente e o quanto aquele serzinho chega em casa e tem uma sensação de rotina tão importante pra gente se apegar e falar, não, vai dar certo aqui, essa noite vai dormir. E daí não dorme, né? E tem coisas que só quem tá ali sabe dizer, né? Sim. Porque é isso, tem pessoas que vão tendo uma relação diferente, né? Que topam sair mais com o bebê desde pequenininho. Mas só quem tá ali direto no cuidado é que sabe, né? O que vai mudar na rotina, o que vai acarretar depois, né? Então isso é importante, assim, ser respeitado também. Eu né? tenho um episódio meu do segundo puerpério que eu lembro com carinho, assim, que tava com uma amiga em casa. E só tava eu e ela e crianças. Então ela tinha o mais velho e eu minha mais velha. E a gente tinha 2 bebês praticamente da mesma idade. E ela veio passar uma noite em casa. Porque, não lembro, tinha algum motivo que a gente falou, vamos fazer tipo uma noite do pijama com as crianças. Uma ideia de puerpério, né? Dividir o puerpério com uma amiga é sensacional, gente. Sim. Sensacional. Muda muito. E aí eu lembro que, acho que deu um horário, 7h30, 8 horas da noite. E ela pegou a bebê e levou pro quarto. E ela tinha um ritual, a bebê, tipo, 3 semanas. A minha acho que tinha... Não, então a dela tinha 4 semanas, a minha tinha 1. Era assim, bem pitica. E ela levou a bebê pro quarto, ela falou, vou colocar pra dormir, eu vou colocar as crianças pra dormir, mais velho, e a pequena também dorme, deixa na cama, faz um cercadinho, um ninhozinho, desci pra cozinha. Não era um sobrado, mas era um... Enfim, tinha uma escadinha assim pro quarto. E aí ela desceu pra cozinha e eu fiquei assim, eu não consigo colocar minha filha pra dormir e descer na cozinha. Eu não consigo, pra mim é demais. E aí, enquanto a dela ficou dormindo na cama, praticamente da mesma idade, a minha ficou no sling. Então, assim, a minha filha também dormiu. Mas o tempo todo em que eu me mantive num lugar social, vamos conversar. Então, a gente vai comer, a gente vai jantar juntas. Eu tinha que ter um pacotinho estendido em mim. Mas por você. Mas por mim, eu não conseguia essa relação. E aí, as minhas filhas nunca responderam bem a essa rotina. Vou colocar pra dormir, agora eu vou sair. Sim. Porque pra mim não fazia sentido. Era assim, não, você fica aqui dormindo. E na hora que a gente for pra cama, você vai pra cama, né? Ambas dormiram bem. Em situações completamente diferentes, em cenários em que fazia sentido pra cada uma, né? Mas sabe que pra mim era parecido, mas não era por mim, era por ela. Eu lembro que no começo, nas primeiras saídas, eu tentava ir pro quarto pra ela dormir, pra eu voltar. E eu ficava 1 hora e meia. Sim, mas pra mim também. Aí quando eu cansava, colocava ela no sling e voltava, ela dormia. E aí eu fui desistindo também, né? Mas é que eu tinha uma agonia de ficar 1 hora e meia no quarto com a criança e todo mundo lá na sala, gente. Aí eu ficava assim, né? E aí eu não sei se vocês sentiram. Daí isso acaba impactando e daí que não dorme. Era isso que eu ia falar, eu queria saber se vocês sentiram. Sentem. Parece que elas só dormem a hora que a gente se entrega e fala, tô aqui. Não importa. Não, eu sempre falo que assim, tem uma simbiose muito forte da mãe com o bebê, pelo menos até os 2 anos. Né? E esse sentimento de ansiedade que a gente sente do dorme logo, criança, que eu quero sair daqui, que lá tá legal, não sei o que. Você transmite isso pra ela. E daí, peraí, que vai rolar alguma coisa e eu vou perder se eu dormir. Não vou dormir, não. Não vou, não. Pois é. A gente acaba perdendo. São bem sensíveis, né? São. Não passa essa sensação de tranquilidade, de calma, não, agora eu vou dormir, né? Mas isso que você descreveu, né, Lady? Tá rolando lá, eu não tô... Também é simbolicamente, esse não lugar, né, do puerpério, assim, porque você tá ali... Você não tá em nenhum dos 2 lugares. Você não tá em nenhum dos 2 lugares, você quer tá ali também, né, com o bebê, você quer tá ali com o grupo, às vezes você não quer estar com o bebê, mas você não se sente bem em não deixar o bebê e enfim, isso tudo... Eu me lembro que a minha primeira filha nasceu e eu tinha uma amiga grávida. A diferença dos nossos filhos é de 3 meses. E eu conversando com ela, eu falei pra ela, olha, a sensação... Se prepara, porque a sensação que eu tenho é que a maternidade é um sonho solitário. Justamente por esse não lugar, né? Eu não estou aqui, eu não estou ali, eu não pertenço. É uma sensação de não pertencimento. Você pertence única e exclusivamente à maternidade, né? E as mulheres descrevem muito, né? Esse período do pós-parto como solidão, um período cavernoso, né? Um período que parece que você está num canto, mesmo quando tem outras pessoas. É claro, né? Que faz muita diferença você ter de fato pessoas ao seu redor como rede de apoio, né? Isso é muito inquestionável, mas tem algo da experiência, né? Que passa muito pela experiência física também do corpo, obviamente, né? E
essa experiência de ser a cuidadora quando isso acontece. Na nossa sociedade é predominantemente isso, né? A mãe é a principal cuidadora. Né? Ela que está ali integralmente, né? No início, disponível. E é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas é assim, nossa, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Também foi a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. Que é justamente essa relação com os filhos, né? E o como depois que a gente passa tudo isso, ainda é uma relação... Existe um lugar na sociedade como se a mãe deixasse de existir, né? Como pessoa. Ela é a mãe, a cuidadora, é a nutriz, enfim... E passa a ter até um espaço ali meio que ignorada socialmente, né? Acho que essa dicotomia, né, de mãe e mulher é algo que acompanha bastante. Sim, sim. Assim, os julgamentos, né? Se tá com o bebê demais e não tá saindo, nossa, mas não tá saindo, tá só imersa ali. Se tá saindo, nossa, mas com quem tá o bebê? Exatamente. Não tem muita saída, né? Acho que tem... Acho que é meme agora que tá rodando na internet. Acho que é até mais antigo. Quando a mãe sai de casa sem o bebê. Mas quem ficou com o bebê? E quando o pai sai de casa sem o bebê, é aquele clássico, né? Alguém pergunta quem ficou com o bebê? Não, ninguém pergunta. Ninguém então, pergunta. Essa sua fala de que é um sonho solitário, mesmo quando é programado por mais de uma pessoa, né? Sim. Tipo, vamos viver isso juntos, essa realização da parentalidade. E acaba recaindo mais sobre uma pessoa só. Ou eu tenho uma fala de uma puérpera, agora já mais antiga, puérpera, já tem mais de um aninho, mas do ano passado, e um dos relatos que ela me escreveu foi: parece que de repente, depois que minha filha nasceu, eu tenho aquelas bolas de peso, esqueci o nome daquilo, que fica algemada no meu pé. Então é mais ou menos como se eu estivesse ancorada e eu não estou conseguindo me locomover demais. A gente fica aquele raio, né? Sim. E essa fala dela foi muito importante. Eu falei, bom, eu não sei, as experiências são diversas, né? A gente não tem essa ousadia toda de falar da experiência tão plural que é a maternidade. Mas algumas coisas que acabam sendo repetidas, né? Então, por exemplo, a palavra solidão, essa palavra de ancoragem, essa prisão, esse peso, esse não lugar, são algumas coisas que a gente escuta bastante. E o relato dela, depois de uns meses, ela voltou e ela trouxe que que pra ela melhorou muito, aliviou com o bebê crescendo, enfim. E aí eu fiquei com essa imagem, que eu acho que no fim das contas, agora pegando o recorte dela e usando um pouquinho aqui também com o meu recorte, eu acho que essa bola, ela não sumiu, ela só vai ficando menor. Então a gente vai tendo um pouquinho mais de possibilidade de movimento. Sim. Mas ela não some dali, né? Não sei se um dia ela some. E assim, eu tô ouvindo, né? Tanto que eu tô falando que vocês estão trazendo e tudo mais, que, gente, vai ser um episódio condenável, né? Na hora que lançar. Porque a sociedade não tá pronta para ouvir que a mãe passa por todas essas dificuldades. É como se não consegue entender que ali tem uma pessoa. E sim que é uma mãe reclamando da maternidade, né? E como é difícil para a sociedade separar que, olha, não estou reclamando dos meus filhos, né? Eu amo os meus filhos, eu amo ser mãe, mas estou dizendo que isso aqui está pesado, né? E que o reclamar desse peso não quer dizer que eu não gosto do que eu faço, né? Tem uma ambiguidade. Para algumas pessoas, isso. Inclusive, isso também é uma realidade, não gostar, né? Sim, já vi alguns relatos. Amo meus filhos, mas odeio ser mãe. Sim, tem um movimento crescente, acho que desenvolveu mais recente, com rede social e tal, de que as mães começaram a ter esse lugar de fala, de poder verbalizar as injustiças ou as partes que elas gostam menos da maternidade, né? Contestar essa romantização da maternidade. Sim. Né? Mas acho super importante falar sobre essa diversidade também, porque a gente acha importante falar que o puerpério não é fácil, mas aí também às vezes a gente vai engessando o puerpério também, né, numa ideia. Não é mais a idealização romântica, é a idealização do terror também. Né? Então, porque de fato, né, as experiências podem ser muito diferentes. O que a gente ouve é que, em geral, são experiências muito intensas. Mas a gente ouve relatos também de pessoas, por exemplo, que tiveram uma gestação muito difícil e que falam, nossa, eu estou muito melhor com meu filho aqui fora. Né? Para mim foi muito difícil essa vivência do corpo, de ter alguém crescendo dentro de mim. Eu não gostei de ficar grávida, eu já ouvi mais de uma vez esse relato.
né? E o puerpério tá difícil, tá cansativo, mas tá muito melhor. Gente, eu tenho uma irmã 5 anos mais velha, né? E eu rio muito porque nós somos completamente opostas. E a minha mãe fica brava que às vezes eu falo pra ela, vai, fala a verdade, você me achou no lixo, vai. Eu falo, não pode ser no mesmo lugar as duas. Mas tinha bem essa sensação, que a minha irmã sempre adorou estar grávida. Então aquela sensação da barriga, de tudo crescendo. E às vezes a barriga tava pequena, ela já tava botando aqueles vestidão pra tentar marcar mais a barriga. E eu, grávida, eu amava, eu quis muito engravidar. As 2 gestações foram planejadas. Mas eu tinha aquela sensação assim, eu via aquela barriga crescendo, eu falava pra minha mãe, tô me tornando um baiacu. Era a sensação. Eu só estou ficando redonda, aquele estranhamento. Adorava sentir mexer e tudo mais, né? Mas não era aquela coisa que eu olhava igual eu via a minha irmã, né? Nossa, eu tô maravilhosa, grávida. Eu falava, nossa, eu tô parecendo um baiacu inchando grávida. Sim, são muito diferentes. E do mesmo lugar, né? Acho que aí já dá pra registrar como é diferente. E é mesmo. Acho que pegando um gancho dessa parte de falar sobre a pluralidade do puerpério e tudo mais que pode ressoar, enfim, acho que mesmo sendo um período mais ou menos difícil a depender da experiência, tem uma coisa de muita adaptação e luto de qualquer forma, né? Acho que isso sempre tem. Sim. Acho que partindo dali a gente consegue... luto, quebras, a gente define às vezes como situação de crise também, né? Crise, que tem isso, coisas se realocando, tanto internamente, né? A experiência de quem gestou, né? Quem passou ali pelo nascimento, a dinâmica familiar, as relações, então os lugares familiares mudam, né? Se é uma primeira vez que você está sendo mãe, você deixa de ser filha, você passa a ser mãe, né? Tem uma mudança de lugares ali familiares que tem uma série de efeitos emocionais também, né? E às vezes isso tudo fica um pouco soterrado com a demanda do cuidado, com o dia a dia, com o exaustivo, com a solidão, quando as pessoas todas voltam ao trabalho, né? Sim. Se tem um parceiro, o parceiro logo volta ao trabalho, familiares que vêm de vez em quando, a mulher que passa muito tempo sozinha. Digerir essa experiência, muitas vezes fica sem lugar. Então, a gente naturalizar também esses lutos, essas crises, essas mudanças, também pode ser interessante no sentido de que as pessoas possam falar, né? Que isso esteja mais falado, que isso circule, que os amigos possam se ligar também e perguntar, né? Poxa, como é que tá sendo? Nossa, já faz 2 semanas que eu não falo com a Lê. Vou ligar, sim, saber como é que tá. Se tá precisando de alguma coisa. As pessoas lembrarem também de que... Porque muitas vezes o que acontece é que a puérpera não consegue também pedir ajuda. Assim, ter essa iniciativa de vamos sair, vamos tomar um... Porque as coisas acontecem naquela intensidade, né? Sim. E num outro tempo, né? Num outro tempo. E às vezes até nessa... responsabilidade, né, de tem que dar conta, vou ficar pedindo ajuda, vou ficar... Claro, de novo, as experiências são muito diferentes, mas é muito comum também, né, que a mulher ache que precise dar conta. Não, e é muito comum também a gente ter uma rede de apoio que ao mesmo tempo que tá ali para te ajudar, tá falando, então, na minha época não tinha nada disso, eu fiz sozinha, né? Super e isso delicado. acaba, de certa forma, reforçando esse padrão do eu tenho que dar conta também, porque o fulano deu, e o fulano teve 5 filhos, e fazia sozinho, eu tenho que fazer com um, né? Pegando o gancho, a gente estava falando bastante da parte profissional, mas acho que também seria interessante, já que aqui a gente passou por puerpérios, a Lá divulgou um pouquinho, né? Você contou um tantinho das suas lembranças e eu contei também uma. Ju, vou devolver para você. Eu queria saber se você tem alguma coisa assim para partilhar de lembrança, tanto positiva, do tipo, nossa, isso foi algo muito legal de ter vivido, e a parte desesperadora, assim, quem sou eu agora? Quem sou eu na fila do pão? Pode escolher ou pode divulgar mais de uma. Tenho muitas, Lê. Eu até cheguei uma vez a escrever quais eram minhas lembranças mais marcantes do pós-parto. Porque eu tive algumas muito marcantes. Assim, primeiro,
Diferente do que muitas vezes acontece, mas também como muitas vezes acontece, o puerpério demorou para chegar, assim, não veio de cara. A gente vê que algumas experiências, às vezes, logo no segundo, terceiro dia, quando chega em casa, já fica difícil, né? Já fica esse não lugar, essa sensação meio perdida, às vezes por conta da experiência do parto e nascimento, às vezes por conta de desafios iniciais da amamentação, né? Mas, na minha experiência, os primeiros 15 dias, os primeiros 15 a 20 dias foram relativamente tranquilos. Assim, falei que era a enganaçãozinha. Porque ela dormia bem, assim, estendia, né, 3 horas de sono, acordava de noite. A amamentação não foi muito simples, mas também não foi super desafiadora, não teve, né, um quadro mais difícil, mais grave. Então, esses 15 dias foram meio 15 dias encantadinhos, assim, sabe? Foram 2 semanas encantadas. O meu parceiro ficou esses 15 dias sem trabalhar, então a gente ficou muito no nosso núcleozinho ali. O parto foi uma experiência boa, foi tudo bem. E aí depois dos 15, 20 dias a realidade foi batendo na porta do dia a dia, né? Do todo dia, das demandas, das oscilações. Porque isso é uma coisa legal também da gente falar, né? Não é constante. Então, às vezes, a gente vai ter períodos melhores. Sim. Depois a gente entra em períodos mais difíceis. Depois vem, né? Dentro do puerpério, tudo isso acontece. Então, eu lembro muito, assim, desse início e de que começou a ficar um pouco mais difícil, né? Uns 15 a 20 dias depois do parto em si. Mas eu tenho, assim, eu lembro muito de uma massagem que eu ganhei da minha irmã. E foi muito marcante. Que foi da cabeça aos pés? Foi. Que eu lembro de você contar, sim. Ela tinha feito um curso de massagem ayurveda e aí eu fui para casa dos meus pais e alguém ficou com a bebê e ela me fez uma massagem. Eu falei, nossa, foi muito marcante essa experiência. Eu lembro, né, eu estava na graduação de obstetrícia quando eu tive a minha filha e as meninas, né, o nosso grupo de amigas foi super importante e eu acho que hoje, por exemplo, talvez eu tivesse um pós-parto mais difícil, mais solitário, porque é isso, as amigas estão todas trabalhando, né, em ritmos de trabalho. Como a gente tinha a rotina da faculdade, né, foi muito bom partilhar mais isso com vocês. Sim, a gente tinha bem rotineiro, claro assim, que, de ir na sua casa. Quando eu não estava indo ainda presencial na faculdade, vocês iam para casa, né, em vários momentos, me tiravam de casa para dar uma volta no parque, para tomar um café, isso era muito bom. O tempo passa muito diferente, né, quando a gente partilha alguns momentos. Às vezes uma coisa simples, né, um dia que você faz, uma coisa que você faz no dia já muda a dinâmica de um dia que você estaria o dia inteiro em casa. Sim. Né? Uma coisa que foi muito marcante para mim no pós-parto foi ter ganhado comida. E eu sempre brinco que depois que eu tive minha filha, eu nunca mais entro na casa de uma puérpera sem levar comida. Olha lá, a primeira dica muito valiosa. Primeira dica, que seja uma coisa simples, né? De um pão, uma fruta, até eu ganhei de uma amiga uma comprinha de mercado, que foi ótima. Uma tia me deu umas empanadas que a gente deixou congelado, então foi uma experiência marcante também e que eu levo para as minhas relações depois muito disso, bom. assim, porque acho que é um belo de um presente, né? Sim, é verdade. Pra puérpera. Mas eu lembro, assim, bastante dessa sensação de solidão, assim, mesmo nos momentos em que eu tinha apoio, de ser uma experiência muito solitária, assim, que a experiência que eu estava vivendo ali muito internamente era muito minha, né? Era muito minha, então eu lembro dessa sensação. E um outro dia que foi muito marcante também, isso, tem várias, a gente vai falando, vai lembrando mais, mas eu lembro um dia que minha mãe me deu de presente um dia inteiro de sono. Então ela ficava com a Ceci e ela me acordava toda hora que a Ceci tinha que mamar. E eu amamentava a Cecília. E ela deu conta do resto, dava conta do resto. Né? Então eu acordava de tempos em tempos para amamentar. Gente, esse presente eu acho sensacional. E foi um dia, né? Um dia no puerpério todo, mas foi muito marcante. Mas a gente consegue se recuperar muito bem também, né? Tendo um momento de descanso real. Então, assim,
Isso, poder fazer essa pausa, né? Poder descansar, porque tem uma coisa física do sono, né? Não à toa, muitos adoecimentos estão ligados à falta de sono, né? A gente precisa dormir, básico, né? Necessidade básica. Então, esse foi um dia marcante também. Minha mãe não mora em São Paulo, ela veio e passou um dia comigo, me deixando dormir o dia inteiro. Muito bom. E uma coisa que eu fiz e que eu geralmente recomendo para as mulheres foi escrever. Então, de vez em quando, escrever sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu estava sentindo. E eu acho que é uma experiência, é um recurso interessante na elaboração dessa vivência do pós-parto, assim. Inclusive dos lutos, né? E das mudanças todas. Ajuda a organizar um pouco, né? O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E fica um registro interessante também. Pra gente revisitar, né? É gostoso revisitar, né? Onde você estava, olha o que saiu de mim naquele momento, né? Porque a memória é muito dinâmica, né? A memória muda. Inclusive relato de parto, né? Se a gente vai contar o parto pouco depois que aconteceu e vai contar 2 meses depois, 2 anos depois, né? Não, a gente refaz a narrativa, muda, né? Muitas vezes a gente vai refazendo. E é isso. Não, eu ia só pegar um gancho da sua fala, um gancho do gancho. É uma fala sua, não nessa ocasião, mas que me parece bastante quando você fala do puerpério e do luto, como eles estão bem ligados, né? Mas essa coisa de ser tão pessoal e intransferível. Então, essa vivência é tão única, pessoal e intransferível. Ninguém vai conseguir viver ou entender, por mais que a gente consiga dialogar. Então, a ideia desse podcast, por exemplo, é que a gente possa colocar na mesa, né? O assunto do puerpério, mas com esse distanciamento que agora a gente já tem, nós três. E pensando um tanto de como é quando a gente está imersa nisso. O que e sai da gente? Tem uma delicadeza também, né, Lê? Sim. Porque às vezes aquele sofrimento ou aquela vivência muito única e individual, ela também pode não ser muito bem compreendida, né? Ué, mas você tem ajuda, tá todo mundo fazendo aqui por você e né, como se esse externo também pudesse dar conta de algo que é muito pessoal, intransferível, né? Tem uma vivência ali que enfim, de uma angústia mesmo, né? Única, de que é uma vivência subjetiva e por isso que as ajudas também, elas precisam ser cuidadosas, né? Porque às vezes aquilo que eu acho que eu posso ajudar talvez não seja o que a pessoa esteja precisando de ajuda. Sim, sim. E aí é até legal, você tinha proposto da gente pensar em dicas práticas, né? É mais acertado a gente ajudar com coisas da casa, coisas de alimentação, do que de repente a gente queria ajudar com coisas diretas ali do cuidado com a criança. Tem uma relação em construção ali da família. Você sabe que é muito comum eu pegar os casais com os primeiros filhos, né? E daí vem aquela coisa, a minha mãe vai vir de outro estado porque quer ver, e a minha mulher tá preocupada com essa pessoa aqui. Eu não sei como que eu falo, né? Como que eu organizo tudo isso. E eu sempre falo, gente, as avós vão querer vir. E eu morro de dó também, porque assim, as avós deve ser uma sensação muito louca, né? Porque é o seu bebê tendo um bebê, né? E lógico que você quer estar ali. Então eu sempre falo, olha, combina com as avós, então fala assim, uma vem fazer o almoço, a outra vem fazer o jantar. E daí nesse tempo que a mãe se alimenta, a avó balança esse neném, né? Então ela vem, ela faz a refeição, organiza a pia ali pra você, bota uma roupa pra bater alguma coisa. Enquanto você senta ali pra comer, dá ao bebê, dá esse gosto, esse prazer, né? Então é uma forma que ela nem te invade e ainda te ajuda. Sim, né? sim. Então tentar organizar essa rede de apoio, assim, eu acho bem legal. Os conflitos geracionais são bem comuns, né? O jeito de cuidar, Sim. o jeito de lidar com algumas questões do bebê. E eu acho que é um desafio para as duas partes, né? Porque, sem dúvida, a gente precisa tentar ser o mais cuidadoso possível sempre, os familiares, os avós, todos, para a demanda, né, daquela família que está com o bebê. E a gente também poder se abrir para essa diferença, Sim. né? Porque eu acho que às vezes as mulheres ficam bastante imersas naquilo que elas vão estudando, naquilo que elas vão aprendendo, no que é o certo de cuidar, de sono, de alimentação, que isso atravessa um pouco, né, as possibilidades ali de
quando tá com a avó, vai ser diferente. Uhum. E claro, assim, eu falo isso com bastante cuidado, né? Porque eu sei que a gente precisa ter essa conversa, né? Uhum. E que é isso, tem escolhas que são dos responsáveis direto, né? Quando a gente fala de alimentação, por exemplo. Sim. É claro que é muito ruim o familiar que vai atravessar as escolhas que você está fazendo para o seu filho, né? Mas tem algo aí que precisa ter uma maleabilidade, né? Precisa ter uma flexibilização. E um entendimento também de que você pode colocar o limite, então até aqui essa pessoa pode vir um não mais. Mas esse entendimento de que essa criança, ela não é uma propriedade, né? E ela se relaciona com outras pessoas para além de você. Então, mas aqui comigo, então essa é a alimentação, ou esse é o meu jeito, e é assim que eu faço. Mas, gente, essa criança, ela... Parece bem clichê, né? Essa fala do tipo, ela é do mundo. Gente, como é difícil olhar para os nossos filhos e falar que eu tô criando filhos para o mundo. Tem um texto bem clichê que roda na internet, tipo, não sei, não lembro mais, enfim. Mas essa coisa de que as avós, os avós, ou esses outros familiares, que a criança tem o direito de ter esse acesso e esse vínculo. E aí a gente entra nesse dilema, né? Como lidar com os conflitos geracionais. São bem presentes. E a gente entende, né, que ainda mais nessa geração, nessas novas gerações, especialmente em grandes cidades, né? A gente vê as famílias cada vez mais isoladas da sua rede familiar mais ampla, né? Isso no interior é menos e em gerações passadas menos, né? A coisa era um pouco mais compartilhada mesmo. Hoje em dia a gente tem muitas famílias que é um núcleo familiar ali pequeno, né? Os familiares distantes. E aí fica essa contradição, né? Porque por um lado eu tô aqui sozinha, dando conta de tudo, pensando tudo, por outro, o filho é do mundo. Sim, e aí, como lidar com isso. Ninguém me ajuda aqui, eu tô nessa experiência solitária, mas aí eu também não que posso bom, não tenho atravessamento. escolher tudo. Difícil, isso, gente. assim, essas medidas, elas são desafiadoras mesmo. Não, assim. e assim, por mais que a gente tenha os conflitos das gerações ali, que, né, como que eu fazia assim, você tá fazendo desse jeito e tudo mais, por mais que você se cerce de cuidados ali, em algum momento essa criança vai ter uma convivência social com a sociedade, né? Você não vai conseguir blindá-la de tudo que vem por aí. Então vai ser na escola, o meu não vai comer tal coisa antes de tal idade, vai pra escola quando vê tá comendo porque roubou do prato do amigo. Porque criança é assim, né? Essa parte de blindar a gente não consegue. A gente consegue trabalhar em algumas questões, colocar vários limites, mas blindar de fato é algo que a maternidade ensina bem rapidinho, né? A quebrar essa expectativa, assim, né? Tipo, a falta de controle. A maternidade ela é ótima, gente. Ela chega assim, ela faz tcharam! Não existe aquela ilusão que você tinha. De controle. E a gente não controla nada. A gente não e aí, controla acho que quando a gente vida. vai fazendo as pazes com isso, né? Muitas coisas também vão ficando mais leves. Sim. De você poder ir confiando na relação que você estabelece com aquela criança estabelece com você. E ela vai estabelecer outras relações de outras formas, em outros contextos, cada vez mais, né? Essa fala é muito bonita, né? Quando a gente consegue se ver nesse lugar de uma relação de confiança. Então, essa relação, ela existe e ela passa por todas essas ambiguidades. E aí, quando a gente não está falando de uma forma romantizada, então, da maternidade. Ela é uma relação trabalhada que com alguma dedicação ali, a gente entra em muitos lugares. Muitos. Que é uma conquista também, né? Porque eu acho que muitos desses conflitos geracionais vêm também de uma insegurança, né? De se eu sei de fato ser... Eu estudei que é assim, mas minha mãe está dizendo que é assim, e eu quero mostrar dar conta, que eu tô certo. Mas eu também não sei, mas eu não posso dizer que eu não sei, porque senão alguém vai dizer, tá vendo? São muitas sutilezas, assim. As vulnerabilidades presentes. E nesse novo do pós-parto, é tudo muito construído, né? Essa é a chave, né? Essa novo olhar que a gente está conversando aqui, que não tem nada pronto no pós-parto. Aquela coisa do
do amor materno, do nasce a mãe pronta, como se, né, tudo tivesse dado. Eu brinco que assim, a gente tem a alta da maternidade, chega em casa e a preocupação é, eu preciso manter esse ser humano vivo até o dia do pediatra. Né? Dá aquela palpitação, bom, eu vou no pediatra daqui 5 dias, tem que estar vivo daqui 5 dias. A gente, nessa insegurança, como a gente quer que o outro fale que tá tudo bem, né? Como a gente Sim. espera que o olhar do profissional, alguém olhe pra gente e dê essa validação. Não, tá tudo bem, você tá indo bem, tá fazendo certo. Um tanto que passa muito por essa insegurança, né? Porque no fim das contas, o pediatra ou o profissional, enfim, que vai lá e vai fazer um recorte, né? É um recorte muito pequeno, uma foto. Tum! Essa foto tá tudo bem, pode voltar pra casa. E não é uma foto, né, gente? É um filme todinho, bem complexo e longo. Um reality show. É importante esse processo dos familiares ali, né, diretos, irem se autorizando, né? A mãe, o pai, enfim, quem quer que esteja ali cuidando do bebê, poder ir se autorizando a estar nesse lugar de eu conheço esse bebê, eu que tô aqui. Eu gosto de brincar assim que vocês são os maiores especialistas, né? Tem um monte de especialidade, mas os especialistas nesse bebê, né? Nesse bebê aqui, são vocês. Sim, ninguém vai ter tanta autoridade para falar se esse bebê tá bem ou essa criança tá bem, quanto quem tá ali no dia a dia, eu tinha né? pensado uma coisa lá atrás que me voltou agora, porque a gente você tinha falado das experiências de looping, né? Um dia depois do outro, a gente tava falando como perde um pouco essa dimensão do tempo. É muito engraçado, assim, né? Quando a gente vai visitar uma puérpera, sei lá, 2, 3 dias depois do parto, 4 dias depois do parto. E aí vem algumas falas assim, ele faz assim, geralmente dorme e tal. O bebê tem 3 dias. Geralmente. É verdade. O bebê geralmente, nesses 3 dias, tem acontecido. Mas isso é muito engraçado. Tanta coisa que acontece em tão pouco tempo. Gente, dá essa sensação de que é muito assim, mais. Algumas coisas, eu me lembro, ficaram muito marcadas. E eu acho que o puerpério da segunda filha, pra mim, foi muito mais intenso do que o da mais velha. E olha... Vamos falar. Pois é, e a caçula, assim... A mais velha, você olha, era o meu bebê telecena, que ela acordava de hora em hora pra mamar. Ela dava muito trabalho, eu tinha que ficar ninando ela antes de colocar em algum lugar, ela acordava fácil. Eu tava frustrada porque foi uma cesárea e eu queria muito parto normal. Então virei a louca do peito, né? Ninguém podia falar do peito. Ela fazia, às vezes ela suspirava, aqui é o peito, me dá aquela que é né? Porque eu queria amamentar a qualquer custo. Mas pra mim, embora eu tenha muito fresco essa sensação da solidão no primeiro puerpério, eu passei bem por ele. E o da caçula foi o parto normal que eu queria, tudo deu certo, foi maravilhoso. Era um bebê que dormia a noite inteira, mas primeiro, já começa assim, eu tive uma dor de cabeça dos infernos na primeira semana. E eu me lembro que eu levei alguns dias para perceber, me dar conta do que estava acontecendo. Não sei se talvez por conta da hemorragia que eu tive depois do parto e tal. Mas eu me lembro que eu já estava em casa e uma dor de cabeça que não passava. E eu falei, gente, mas isso tá errado, porque eu tô tomando medicação ainda em casa, né? Tinha analgésico no meio das medicações. Não era pra estar doendo. Tanto que com uma semana eu voltei pro hospital para tomar outra medicação, para ver se aquilo melhorava, né? E foi só com medicação na veia que aquilo passou. Mas eu acho que juntou esse estresse dessa primeira semana, juntou o que era... o trabalho com as duas tão pequenas, que as minhas filhas têm uma diferença de 1 ano e 9 meses, né? Então a intensidade daquilo ali e pesou demais pra mim, né? E meu marido viajando durante o puerpério, e eu me lembro que aquilo pesou assim de uma forma inimaginável. Me bateu aquele puerpério, parece pegar uma marreta e deu na minha cabeça. Simbólico, né? A sua imagem. E eu tive que lidar com aquilo, e daí já não era nem uma questão de luto ou uma questão de daquele corpo disforme, né, do primeiro da calça que tinha que fechar, nada disso, era aquela sensação do, putz, é trabalho pra caramba que eu vou ter que dar conta, né? E como eu falo que a maternidade traz uma humildade pra gente, né? Que é aquele momento que você pega o telefone e liga pra aquela rede de apoio e fala, eu tô precisando muito, dá pra dar um pulo aqui agora? Que bom que é poder pegar o telefone e ligar, né? Porque nem sempre isso é o mais intuitivo. É verdade, é verdade. E eu acho que não é nem que não seja intuitivo, eu acho que às vezes a gente tenta muito segurar a onda sozinha, né? A mulher tem muito disso, eu dou conta, eu vou fazer, e vai rolar, e vai...
E não, a hora que a água bateu ali na minha bunda, que eu falei, eu não vou dar conta, dá pra vir aqui, tipo, agora. Tipo, já, por favor. Você tem alguma lembrança boa dos seus puerpérios lá, que te marcou bastante? Putz, da caçula, eu me lembro de, nessa dor de cabeça infernal que eu tive, as minhas cunhadas foram pra minha casa essa semana inteirinha. E elas passavam o dia brincando com a mais velha e cuidando da caçula nos intervalos, porque eu falava, era muita dor de cabeça, eu precisava deitar, ficar no escuro pra ver se melhorava, né? E eu me lembro que assim, foi o terceiro, quarto dia que eu pedi ajuda, eu falei, eu preciso muito, elas estavam de férias e foram lá pra casa e passavam o dia todo comigo. Inclusive, o dia que eu fui pro hospital, quem foi comigo foi a minha cunhada. Entendi. Né? Então, nossa, foi assim, eu nunca vou esquecer, né, desse apoio todo. E eu, da mais velha, eu tive uma rede de apoio um pouco mais restrita. Eu acho que tanto a minha mãe quanto a minha sogra tinham muito medo daquela... Eu sempre fui muito durona e meio... Não parece, gente, mas isso meio grossa. Não parece lá? Não parece. Gente, vocês estão vendo como são as relações de trabalho, né? Não parece. E eu acho que elas tinham um receio de invadir o meu espaço, né? Então, assim, me ajudaram muito. O meu marido, na época, eu lembro que usava social, então eu mandava todas as roupas, minha sogra lavava, passava, devolvia. E durante o dia, como foi cesárea, sempre ia alguém na minha casa, ou a minha mãe ou a minha sogra na hora do banho, para me ajudar com aquele processo de encher banheiro, esvaziar banheira e tal, né? Mas foi isso o que eu tive ali, né? Dessa mão de obra no puerpério ali. Entendi. Mas mesmo assim foi super válido, porque por mais que eu não tive tanto aquele apoio presente ali, mas por outro lado eu tive a oportunidade que para mim foi muito importante nesse primeiro de fazer as coisas exatamente como eu gostaria de fazer, né? Então, a minha mãe não amamentou, a minha sogra teve problemas com a amamentação, conseguiu amamentar mais, mas teve um que não amamentou o outro e tal. E eu, naquela neura do eu vou amamentar, eu não vou dar chupeta, eu não vou dar isso, eu não vou dar aquilo, eu não vou dar nada. Então, pra mim, poder ficar em casa e sentir aquela segurança do eu vou dar esse peito aqui, tudo vai dar certo, foi importante. Eu acho que isso também te ajudou nesse processo plug and play, né? E me lembro também da primeira que eu mudei de pediatra, que eu falo que pediatra você tem que achar um pra chamar de seu, né? Ele pode ser super indicado, ser maravilhoso, chega lá, não dá com a cara da pessoa, você tem que procurar um pra você. E eu passei por vários nesse primeiro mês. E eu me lembro que eu cheguei num senhorzinho maravilhoso. Meu marido brinca que ele não era nem pediatra, ele devia ter feito um curso de curandeiro, porque ele já era meio de idade. Mas ele era incrível, incrível. E eu levei a minha filha, pesei, eu lembro que o ganho de peso, ele não reclamou do ganho de peso, mas ele falou que ele queria ver ali em uma semana, pra ver como que as coisas estavam, né? Normal, você acaba de pegar aquele recém-nascido, deixa eu ver daqui uma semana se tá tudo bem, daí a gente se vê mês que vem. Mas aquilo me desesperou, porque eu tava muito louca com essa coisa do peito, né? E eu me lembro de falar pra uma prima minha, que inclusive é a madrinha da caçula, e ela falou, não, vai na casa da minha mãe, que eu vou falar pra ela fazer uma vaca atolada pra você. E lá fui eu jantar e encher a barriga com aquela vaca atolada, que é aquelas coisas, né? É mandioca, milho, não sei o que lá. A gente chega num ponto que eu falei, o que me mandarem comer eu tô comendo, só dá que eu vou comer, eu vou dar o peito pra essa criança. E daí é onde a gente vê que se funde, né? Todos esses conhecimentos aí, do que a gente estudou, do que a gente acompanhou. E ao mesmo tempo você olha e fala assim, gente, mal não vai fazer, me dar esse negócio aí que eu vou também, porque como símbolo de cuidado, né, lá? É. Esse símbolo de cuidado, alguém fazer uma comida pra você. Tem muita coisa ali envolvida. E aí, quando a gente se sente acolhida, obviamente, isso ajuda muito a fluir as coisas, inclusive o leite. Eu fiquei pensando que no relato de vocês duas tinha algo em comum, né? Que as lembranças boas do puerpério, elas envolviam outras pessoas na rede de apoio. Então, acho que isso fica aqui como uma dica. Acho que você já tinha comentado, né, Ju? Que rede de apoio, gente, no puerpério faz toda a diferença na vida, né? A gente, é uma necessidade básica, humana, a gente ter rede de apoio. Se não tem família, podem ser amigos. Enfim, a gente deu a dica no episódio passado sobre parto, assistência.
falando, busque grupos na sua cidade, grupo de gestante, esses grupos que vocês começam a interagir com pessoas que estejam vivendo a mesma coisa que você. E no puerpério isso faz toda a diferença, porque de repente você conhece alguém com um bebê. Gente, você sabe que eu sempre falo que assim, só acredita que se basta sozinho aquele que ainda não teve filhos. Porque a hora que você tem filho, você vê o quanto você precisa do outro, eu acho que né? é muito difícil a gente viver dessa forma tão isolada. E sabe que essa foi uma questão nesses anos de pandemia, né? Sim. Os bebês que nasceram, esses puerpérios isolados. É curioso também como tudo, né? Nas experiências podem ir por caminhos diferentes. Eu já ouvi relatos também de quem gostou de ter passado o puerpério, pelo menos o início, né, dos primeiros meses em isolamento, exatamente por se sentir protegida dos atravessamentos, né? De se sentir muito insegura na lida com o bebê e achar que poder fazer aquilo mais sozinha ajudou. Sem ninguém palpitando. Então assim, claro que... Seus lados todos, né? Mas eu acho geral, que você ter... né? Você porque ter assim, claro, você tá sozinho, Sim. desculpa, ali, só você tá sozinha ali, mas poder ter as redes que de alguma forma te ajudam, porque tem coisas práticas que você precisa... Eu ia pontuar isso. Eu acho que a rede de apoio, gente, ela não é necessariamente essa rede que tem que ficar na sua casa. Sim. A rede de apoio pode ser aquela pessoa que você pode ligar para contar sobre a sua angústia. Então, a rede, ela é muito dinâmica, né? Pode ser aquela pessoa que vai te fazer uma comida. Te mandar uma comida. Aquela pessoa que vai no mercado, aquela pessoa que vai te escutar, aquela pessoa que pode querer carregar o bebê e fazer o bebê dormir, enfim. Tem muitas formas de ter essa rede de apoio. Então, não é um jeito, mas você ter essas pessoas no seu campo de segurança, sabe? Para quem que eu posso ligar o dia que eu tô meio surtada aqui, ou eu quero conversar sobre outra coisa que não só sobre a maternidade, eu não quero falar agora sobre isso. Você lembra, do seu pós-parto? Então, eu não contei, né? Eu vou contar um pouquinho. O meu primeiro pós-parto, meu primeiro puerpério foi muito pior do que o segundo. Muito pior, diferente do da Laís. Bom, a minha primeira filha, ela nasceu no hospital, então eu cheguei em casa no sábado de manhã. Mas o meu puerpério, também diferente do seu, Ju, ele começou imediatamente após o nascimento dela. A primeira noite que eu peguei essa bebê no colo e eu olhei pra ela, foi tipo assim, quem é você? Oi. Eu já contei isso, acho que em algum podcast, que eu tenho uma foto desse momento que eu quero achar. E a hora que eu achar, eu vou divulgar. Não sei onde ela tá, gente, eu sou péssima com foto. Mas é uma foto que eu tô olhando pra ela do tipo assim... Acho que você é minha filha, sabe? Oi, muito prazer, eu sou sua mãe. E aí, quando eu cheguei em casa, assim, essa questão... A amamentação, pra mim, não foi nada plug and play, gente. Não foi. Foi um negócio, assim, que doía a minha alma, que cada vez que eu pensava que ela vai mamar de novo, ela vai mamar de novo, era um negócio que não me dava coisas boas. Doía o peito, vazava o outro depois da pojadura, eu vivia com esse peito vazando, aí eu falava assim, eu vou tomar um banho, e eu chegava no banho, cada vez que eu baixava pra me secar, o peito vazava e eu ficava assim, não é possível, nunca mais vou parar de vazar esse leite. E vazar leite pra mim na primeira filha foi algo muito intenso, eu tava sempre vazada, eu lembro de ficar assim, na época a gente fiz uma coisa errada, não recomendo, errado, não sei se errado seria a palavra, né? Fiz algo não recomendável hoje em dia, mas isso faz 15 anos e tal lá. Eu usava concha, porque dizia que ajudava, né, pro mamilo ficar livre, né, ao invés de usar a rosquinha, eu usava concha. E eu lembro do episódio de ficar com a concha e às vezes abaixar pra pegar alguma coisa no chão, a concha tava cheia e ela vazava de uma vez, aquele jeito, né? Derramava tudo. Então, as minhas memórias do pós-parto, eu fiquei muito sozinha. Eu não tive, e agora eu falo isso com bastante dor, assim, e até um tanto de emoção, porque eu acho que eu não tive uma rede de apoio da primeira filha. Eu lembro que passava na minha cabeça muitas e muitas vezes o porquê que eu não sabia daquilo, porquê que eu nunca tinha visto, porquê que aquilo era assim comigo. E a solidão me marcava muito à noite, quando ela me olhava com aqueles olhão dela, assim, né? E ela ficava tipo... E eu olhava pra ela de volta e falava assim, por que você não dorme? Ela não tava chorando, mas ela me olhava e eu, tipo, eu não quero te olhar exatamente agora, eu queria dormir. E aí essa angústia, ela durou bastante tempo. A primeira vez que eu saí de casa com a minha filha oficialmente, ela tinha 30 dias, foi dia 13 de março, ela nasceu dia 8 de fevereiro. E eu saí pra ir no Poupa Tempo fazer um RG. Né? Um pouco surtada, quem sabe? Só um pouco. Eu tava assim, o que eu posso fazer? Vou no Poupa Tempo. Enfim,
Eu era muito nova, e aí eu acho que isso foi um baque maior nesse ponto. A maternidade foi desejada, gente, mas ela veio assim com nenhuma delicadeza, ela arrebentou. Tá aqui, pega que é teu. E a segunda eu já sabia, então... Olha, eu não tenho boas lembranças do puerpério com vivências externas. As lembranças que eu tenho do meu primeiro puerpério boas, igual vocês contaram, era um banho que eu conseguia entrar embaixo do chuveiro com ela. E aí eu forrava o banheiro com toalha de banho no chão. E para eu sair, eu colocava ela, era verão, né? Eu colocava ela na toalha e aí eu me secava olhando para ela. E às vezes ela queria mamar. E essas pequenas coisas do tipo muito corpo, sabe? De pegar ela e colocar ela para mamar, tipo, saindo do banho. E falar, nossa, eu tenho essa lembrança viva. Essa não era... Essa era a minha pílula de sobrevivência. De falar, que gostoso isso, respirei, vamos de novo. E a segunda, eu tinha uma extensa rede de apoio. Foi muito diferente, porque com a segunda eu já era doula, eu trabalhava com maternidade, então eu tinha grupo de apoio que eu coordenava. Foi a época que eu mais trabalhei, acompanhei parto na vida, com uma bebê recém-nascida enfiada no sling. Fiz muitas loucuras, inclusive. Eu fiz muitas amigas ao longo desses anos com a maternidade. Minhas irmãs já eram pessoas adultas e aptas, porque da primeira vez elas não eram. Elas eram adolescentes, então... Elas já eram pessoas. Elas já... Opa, gente. Olha, ali foi um ato falho escapando que eu acho dos adolescentes. Então, agora minha filha é uma. Elas não tinham essa noção de vivência, elas eram bem jovens. E aí da segunda vez, não. Elas já tinham mais noção. E eu já sabia o que esperar. E uma grande diferença foi que o pai das minhas filhas, da segunda vez, ele sabia ser pai. Da primeira vez, ele não sabia. Então, acabou que a maternidade foi mais solitária ainda pra mim. E da segunda vez, não. Era tipo... Eu levei filha mais velha na escola, fui buscar. A pequena nunca teve esse resguardo, não aconteceu. E... As boas lembranças que eu tenho, porque desde muito cedo ela entrava no bebê conforto, a cadeirinha do outro lado, vamos fazer alguma coisa, e a vida seguia. Então ela era muito melhor. Eu não lembro de ter tido um puerpério ruim. Eu vazei leite sabendo que ia parar. Você tinha mais confiança? Eu tinha muito mais confiança. E essa é uma coisa legal também, né, Lê, de falar sobre o puerpério. Às vezes a gente pensa, vai passar, e tudo bem a gente pensar que vai passar, mas eu geralmente gosto de pensar que vai mudar. Sim. Né? Mais do que vai passar. Assim, vai mudar. Porque vai mudar. Aquilo que vocês, inclusive, disseram no começo, né, a coisa de ser permanente, de ser para sempre, não é que vai passar no sentido de que você vai voltar ao estado anterior, né? Mas as coisas vão mudando. E essa confiança de que as coisas vão mudando, ela faz muita diferença. E tudo bem, não é algo dado, é algo que a gente vai também construindo, né? Entendendo que as coisas não são lineares e que nada vai ficar do mesmo jeito, né? Nem aquilo que está tudo tranquilo e nem aquilo que está difícil. Né? As coisas vão mudar. E às vezes elas mudam de um dia para o outro, às vezes elas mudam de uma semana para outra, às vezes elas mudam em períodos do desenvolvimento, mas as coisas vão mudando. E junto com isso vão mudando os desafios e os encantamentos também vão mudando, né? Sim. Porque cada fase tem seus novos encantamentos. E assim, é engraçado como, né, até escutando isso, a gente vê que o puerpério ele tem diferentes nuances, né? Tem. Às vezes pelas dificuldades, às vezes por uma visão de alguma coisa. Mas eu penso assim, eu gosto de olhar muito, às vezes, para essa sensação que eu tive no nascimento da segunda, né? Porque se você parar para pensar, não tinha nada para reclamar. Era um bebê que dormia a noite inteira, desde o primeiro mês ela dormia a noite inteira. Era um bebê, eu já estava confiante com a questão da amamentação, porque eu já tinha amamentado a mais velha, sabia que a caçula ia dar certo. O parto foi normal, foi o parto que eu queria, né? Então, assim, você olha e fala assim, não, agora ela já estava dura. Ela não teve nem cólica, tadinha, nem cólica. Ela passou, assim, ilesa por tudo. Mas foi muito mais intenso. Você estava em outro momento. Né? Era outro momento. E foi tudo muito mais intenso. E eu acho legal a gente passar isso para as pessoas, que assim, tá tudo bem também, né? Que são momentos diferentes, não é porque é o primeiro ou o segundo, e que a gente pode viver isso de maneiras diferentes, em momentos diferentes, né? E como é muito louco, gente. Sim, é muito louco. É muito louco. Muita coisa, né, gente? É tudo muito.
Eu acho que é isso. Vocês querem deixar alguma... Vamos deixar uma dica cada uma? Embora a gente já tenha falado de rede de apoio. Alguma coisa que vocês gostariam de... Com relação ao puerpério, pós-parto, eu acho que pedir ajuda. Pedir ajuda. Lembrar que se pode pedir ajuda das mais diversas, né? Desde ajudas da rede mais próxima, familiares, amigos, amigas, uma ligação, até ajudas profissionais, quando se percebe que tem algo ali que pode precisar de um outro olhar. Importante. Mas naturalizar o pedir ajuda. Não ter como uma falha ou uma fraqueza, né? Não, de forma alguma. Ao contrário. Né? Eu acho que saber é uma identificar. Força. Acho que pedir ajuda é o desejo de estar bem, né? É o reconhecimento de que se precisa do outro, né? Sim. Nossa, Ju, que difícil, porque todas as coisas que vieram na minha cabeça, elas se resumem em pedir ajuda, porque eu pensei, deixem comida ou tenham acesso à comida, pra mim é um negócio que faz toda a diferença. Não, gente, eu sempre falo pra todas as gestantes que eu atendo, tenha comida congelada em casa. Sim. Ah, mas não vai vir, não sei. Tenha comida congelada em casa. Porque naquele dia que não apareceu ninguém, que alguém teve um imprevisto, não pôde vir te ajudar, não sei o quê. Você tá muito louca naquele looping ali de peito, fralda, peito, fralda. Ah, deu 5 minutos do bebê, você descongela qualquer coisa e come. Sabe? Tem alguma coisa pronta ali pra comer. Sim. Pra mim a comida faz toda a diferença. Da parte prática, assim, eu acho que comida e um ambiente minimamente organizado, no meu caso, me faz melhor. Mas então a dica seria: identifique pontos que podem ser pílulas de sobrevivência para vocês. Então, se comida é um deles, além da parte, tipo, tem que ter comida, obviamente, mas isso vai te fazer mais feliz? Vai te dar um respiro em algum momento? Deixa a comida engatilhada ou tenha contatos que vocês possam acessar. A questão da casa, da organização também, de vocês identificarem, né, se isso é importante ou não é, e terem essa listinha de pessoas, aquela que você pode ligar para desabafar e falar, não sei o que eu tô fazendo aqui, ou aquela também que você pode mandar todas as fotos, né, aquele grupo que você pode mandar todas as fotos do bebê fazendo gracinha, todas as trocas de fralda, os acidentes que acontecem, tenham tudo isso em mãos. Gente, você me fez lembrar de um dia que a minha filha mais velha teve cólica, e eu lembro de ligar pra minha mãe e falar assim, eu estou ligando, eu fui direto. Aquela pessoa, né, que dá muitas voltas. Não, sou direto. Eu estou ligando só para ouvir uma palavra de conforto, tá? Eu já fiz tudo. Eu só quero uma palavra de conforto. Você pode me dar agora? Funcionou lá? Funcionou. Ótimo. Super. Foi uma pílula de sobrevivência no meio daquele caos que era a criança com cólica naquele dia. É ótimo. Eu pensei uma outra coisa que é ir também gradualmente reconquistando ou conquistando novos espaços fora da função maternidade também. Sim. Dentro do que for possível, na dinâmica da família, nos espaços, mas também priorizar isso. Você não é só mãe. Isso é importante. Ouvir esses outros desejos. O que mais está pulsante aí. E respeitando o tempo em que isso aparece também, né? Lembrei agora também, acho que a gente já está terminando, mas uma coisa que foi marcante para mim foi quando eu voltei a menstruar e eu fui assistir uma peça sozinha. Foi minha primeira saída sozinha. Já tinha 10 meses. A minha filha já tinha 10 meses. Mas foi um marco importante, assim, eu brinco que foi a minha saída do puerpério, meio saída ali, mas no sentido de... Eu já tinha feito várias outras coisas, mas sempre junto, né, com a bebê. Mas esse momento eu falei, não, eu deixei... Tinha voltado a menstruar, ou seja, o corpo também retomando um ritmo, né? E fiz um programa sozinha. Isso é muito legal. legal. Foi algo bem interessante, bem importante na época também. Eu acho que a gente acabou não falando que o puerpério ele não dura só 40 dias, tá, gente? Sim. Então, assim, eu gosto muito da fala de uma professora. Jeito que não começa quando o bebê nasce. Eu gosto muito da fala de uma professora nossa, né, Ju, da faculdade, a Kelly, que ela fala assim, que uma vez parida,
ou, enfim, uma vez mãe, sempre puérpera, né? A gente entra num puerpério, a gente não necessariamente sai desse puerpério, gente. Então, óbvio, tem esses 40 dias iniciais, a gente tem aí umas definições, né? O puerpério imediato, esse puerpério dos 40 dias, esse puerpério até você voltar a menstruar, já tem uma mudança, mas você respeitar esse tempo do seu corpo, da sua história, sabendo que isso em algum momento vai mudar. Então, acho que aí fica uma boa definição. Escrevam, gente, relatem isso é legal da gente revisitar. É legal. E olha, indo no ar, né? Manda lá um direct pra gente, conta pra gente como foi seu puerpério, compartilha como que você tá passando por isso, né? E se vocês tiverem dicas também ou coisas que ajudaram, acho que é legal. Sim, a gente pode partilhar lá no canal. Isso mesmo. Ótimo. É isso. Acho que a gente falou muita coisa. Chega de puerpério por agora pra gente. Chega, né? Aquele momento que dá até aquela sensação, né? Parece que você revisita aquele lugar. Eu fiquei bem emocionada de revisitar. Não estava esperando essas lembranças tão vivas, mas elas ficam na gente. Vou fazer a Paquita, tá bom? Vou fazer a Paquita, olha lá. Tô agradecendo o Júnior porque ele cobra da gente, entendeu? Ele fala que a gente tem que ser mais Paquita. Isso aí. O oi não pode ser oi, gente. Tem que ser tipo, oi, gente. Eu não sei exatamente o que ele tá querendo. Fala, galera. Ele é um diretor exigente. Entendeu? Ele é bem exigente, ele fica cobrando. Bom, antes disso, eu queria agradecer, Ju, por você ter vindo. E eu sei que você não é super fã, assim, dessa parte da Paquita ou da blogueira. Então, eu agradeço genuinamente o seu esforço. E sempre gosto de te ouvir, é sempre muito bom poder te ouvir. Obrigada, Lili. Muito obrigada, adorei conhecer Foi você, eu adorei te receber Gostoso. aqui. Acho que eu fui ficando um pouco mais à mais vontade ao longo solta. da conversa. Foi ótimo, tava não é muito tão legal. difícil. Eu acho que essa sua fala muito delicada em relação ao cuidado, ela é sempre muito assertiva. Em relação à parte da pactagem... Vai lá, Paquita, vou deixar pra você. Blogueiragem, pactagem. Gente, a ideia então é que a gente está gravando esses podcasts, majoritariamente falando sobre vivência parental, maternal e coisas aí de um universo do gênero feminino ou de pessoas com vulva e tudo isso que vai se entrelaçando. Então, um pedido de blogueira, tá, gente? Vocês podem, por favor, clicar no sininho, dar o like, compartilhar, divulgar. Então, sobre puerpério, a gente tem aí uma imensidão de coisas para se falar. Vocês podem mandar para uma puérpera ou para uma gestante ou para alguém que, sei lá, vai viver isso em breve. Exatamente. E segue a gente no Instagram, Calcinha Terapia Podcast. Tá lá, então Não, é Calcinha Terapia Oficial. Não, é Calcinha Terapia Podcast. Lá é Calcinha Terapia Podcast. Ai, meu Deus, espera aí que eu preciso dar um Google. Faz a colinha, porque, olha, eu marquei vocês pra caramba hoje. Ai, meu Deus. Olha lá, as duas colando, entendeu? Porque a gente faz Deus. isso. É Calcinha Terapia Podcast, gente. Viu? Eu sou uma boa aluna lá, acredite. Às vezes eu sou uma boa aluna. No episódio passado isso já ficou e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mas não é Calcinha Terapia Oficial. Mas como eu não tinha certeza... O Júnior me mandou montar canais diferentes. Quietinha. Então tinha um canal... um nome é diferente do... Tudo bem, do lá e-mail você do Gmail, ainda é outro- puérpera, a gente perdoa. Tô brincando. Gente, perdoa a mãe, que a mãe tá cansada. A mãe tá cansada, a mãe faz muitas coisas, ela tá há muito tempo. Mas enfim, segue a gente lá, @Calcinha Terapia Podcast. E o resto a gente segue marcando, divulgando, tem no YouTube, tem no Spotify. Acho que isso é tudo que eu posso falar como blogueira, gente. Muito obrigada. Arrasou. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Calcinha Terapia.